Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Iriné Simões e é uma alegria imensa poder dividir esse conhecimento que eu tenho. Eu quero lhes falar da minha experiência, não só de 25 anos sendo professora da Universidade Federal do Pará, mas também por ter trabalhado na Receita Federal com julgamento de processos de pessoa física e o que tem mais tempo, que é mais de 50 anos de elaboração de declarações de imposto de renda. As primeiras declarações que eu fiz foi no exercício de 1969, ano calendário de 1968. Então, como vocês podem ver, estão aí uns 53 anos de caminho, né? E eu quero aproveitar neste momento para falar de vocês de um assunto que muitas pessoas me telefonam para perguntar, principalmente na época da apresentação da declaração de imposto de renda. É sobre pensão alimentícia. Quando é que o contribuinte pode deduzir pensão alimentícia? A primeira coisa que eu quero lhes falar é que ela não tem limite. Se um cidadão pagar pensão alimentícia de qualquer valor para os seus alimentandos, ele tem direito de deduzir a integralidade do valor pago. Mas para isso ele precisa cumprir dois fatos que são muito importantes. Primeiro, essa pensão alimentícia ela tem que decorrer de sentença judicial, porque se não for assim, a Receita Federal entende que é mera liberalidade, deu porque quis o dinheiro, ele não estava obrigado a dar essa pensão de alimentos. O segundo quesito, que também é muito importante, ele precisa comprovar que ele efetivou o pagamento, porque não basta ter a sentença judicial e depois ele dizer, não, mas eu paguei. Não, para ele pagar, ele tem que fazer ou crédito na conta da pessoa responsável pelo filho, se for o caso, ou ele teria que ter recibos assinados pela pessoa que é a responsável, até com assinatura reconhecida, para poder fazer provas junto ao fisco. E com isso ele cumpre as duas coisas que são determinadas. Mas o que é mais importante ainda, se for o caso, é que a pessoa que recebeu a pensão de alimentos faça a sua declaração do imposto de renda, porque aí há um cruzamento. O contribuinte disse que pagou, o outro contribuinte, que vai ser o recebedor da pensão, disse que recebeu. Nesse cruzamento, a Receita Federal não costuma nem incomodar o contribuinte para ele comprovar, porque a própria declaração da pessoa que recebeu já é uma comprovação. E vocês sabem que a Receita é munida de muitos cruzamentos, e esse é um deles que ela faz. Agora, outra coisa que é importante salientar, tá? Só vai valer a partir da sentença judicial, ela não retroage. E se a pessoa dissesse, não, mas antes de ser sentenciado, eu já vinha pagando, não importa. Só vale a partir da data da sentença judicial. Então, tomem muito cuidado com isso, para não declarar de forma incorreta e o contribuinte depois ficar prejudicado por não poder comprovar. Outra coisa que eu quero salientar, porque eu trabalhei com processo com essa indicação. Algumas pessoas, ao pagar de pensão de alimentos, faziam o depósito num caixa eletrônico. E lá no caixa eletrônico dizia assim, no comprovante, depósito sujeito à confirmação. Esses depósitos também não valem. Por quê? Porque está sujeito à confirmação e ele não confirmou. Agora, se ele tiver um extrato bancário dele, em que saiu aquele valor, e que o extrato bancário do recebedor que entrou aquele valor, isso aí é prova. Aí supre a necessidade.